Olá, pessoal! Hoje nossa aula é de matemática e vamos falar sobre reconhecimento de proporcionalidades. Habilidades: resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Vamos verificar. A sucessão de números 3, 6, 9 e 12 são diretamente proporcionais a 9, 18, 27 e 36? Então, vamos ver se esses números estão diretamente proporcionais a esses outros. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? 3 está para 9. 3 está para 9. Eu vou simplificar os dois por 3, que vai dar 1/3. O segundo eu vou fazer 6 está para 18. 6 está para 18. Simplificando embaixo e em cima por 6, no caso, também dá 1/3. Agora, eu vou fazer 9, está para 27. Simplificando em cima e embaixo por 9, também vai dar 1/3. E o último, 12, está para 36. Simplificando por 12 os dois, vai dar 1/3 também. Se todos os resultados deu 1/3, então os números são diretamente proporcionais. Vamos verificar agora esse. Se o 6, o 18 e o 20 é diretamente proporcional a 4, 24 e 30. Vamos fazer a mesma coisa. 6 está para 4. Simplificando por 2, dá 3/2. Agora, 18 por 24. Simplificando os dois por 6, vai dar 3/4. Observe que já deu resultado diferente. Vamos concluir com 20 está para 30. Simplificando por 10 em cima e embaixo, dá 2/3. Então, observe, 3/2, 3/4 e 2/3 não são números iguais. Então, chegamos que os números não são diretamente proporcionais. Observe as informações registradas no quadro a seguir. Então, eu tenho um quadro onde eu falo em litros de suco e valor pago. 1 litro de suco, R$3. 2 litros de suco, R$6 e assim sucessivamente. Aqui é a razão entre o litro de suco e o valor pago. Então, 1 litro de suco por R$3 e valor pago deu 1/3. 2 litros de suco pelo valor pago R$6, 2 está para 6, simplificando também dá 1/3. E vemos que todos os casos aqui também dá 1/3. Então, litros de suco e valor pago são diretamente proporcionais. Então, vamos para a alternativa 1. Quais as grandezas que estão expressas no quadro? Então, a gente vê que é litros de suco e o valor pago. O que você observa em relação às razões de proporcionalidade entre os litros de suco e o valor pago? O que a gente acabou de falar? Que a razão de proporcionalidade entre os litros de suco e o valor pago são iguais a 1/3, que a gente observa que todos dão 1/3. E o que você pode concluir quando duas grandezas têm a mesma razão de proporcionalidade? Podemos concluir que são grandezas diretamente proporcionais.
Observe a relação entre o consumo de combustível de um carro e a distância percorrida. Então, temos uma distância de 72 quilômetros, ele gasta 8 litros de gasolina. Numa distância de 90 quilômetros, ele gasta 10 litros de gasolina. Pergunta: qual é a razão entre as distâncias percorridas em quilômetros? Então, as distâncias percorridas em quilômetros. Então, 72 está para 90. Simplificando por 9 em cima e embaixo, a gente tem 8 décimos. Simplificando por 2 em cima e embaixo, 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Então, eu tenho uma razão de 4 está para 5. Outro. E a razão do consumo de gasolina entre as duas distâncias? Então, agora a gente vai fazer sobre a gasolina. Então, 8 está para 10. Simplificando por 2 em cima e embaixo, a gente consegue achar o 4 está para 5. Resumindo, a razão entre as distâncias e a razão entre o consumo de gasolina é 4/5. Então, a gente acaba de concluir que é uma grandeza diretamente proporcional. Analise as afirmações a seguir, focando se obedecem a algum tipo de proporcionalidade, e registre suas considerações em cada uma delas. A. Um ônibus com velocidade constante percorreu 90 km em 1 hora de viagem. Se mantiver a mesma velocidade, após 4 horas terá percorrido 270 km. Será que é verdadeiro? 1 hora, 90 km e 4 horas, 27. O que a gente pode concluir? Que a afirmação não está correta, pois, mantida a velocidade, o ônibus deveria ter percorrido 360 km. Neste caso, a distância percorrida é diretamente proporcional ao tempo de viagem, então teria que ser 360 km. O B. Uma casa de salgados vende por R$2 cada coxinha. Uma pessoa comprou 20 coxinhas e pagou R$40. Se ela tivesse comprado 40, o valor pago seria de R$80. Então, vamos lá. Uma coxinha, R$2. 20 coxinhas, eu paguei R$40. Então, 40 coxinhas, R$80. O que a gente conclui, então? Que a afirmação está correta, pois o valor cobrado é proporcional ao número de coxinhas compradas. C. Em 30 minutos, uma pessoa gastou R$150 no shopping. Se ela ficar 60 minutos, gastará R$300? Será que é verdadeiro isso? A afirmação não é correta, pois o valor gasto em um shopping não é diretamente proporcional ao tempo de permanência nele. No caso, você pode ir no shopping, comprar um monte de coisa nos 30 minutos que você está lá e depois passar 30 minutos e não comprar mais nada. D. Para abastecer um carro com 18 litros de gasolina, gasta-se R$72. O valor para abastecer com um triplo de litros, 54 litros, será 3 vezes maior, que seria R$216. Então, eu tripliquei o valor de gasolina, então eu tenho que triplicar o valor que eu vou pagar. A afirmação é correta. O valor pago para abastecer o tanque de gasolina de um carro depende da quantidade de litros abastecida. Assim, as grandezas são diretamente proporcionais. E a massa de uma criança em quilos é diretamente proporcional à sua idade? A afirmação é incorreta,
porque a massa de uma criança não é diretamente proporcional à sua idade, pois não existe uma relação direta entre o aumento da idade de uma criança com sua massa. Portanto, não se pode afirmar que no decorrer do tempo a massa aumenta ou diminui, porque a gente vê que todas as crianças de 6, 12 anos não têm a mesma massa. Saresp 2011. Ao comprar 2 chocolates, Pedro pagou R$3. Se Pedro gastasse R$13,50, quantos chocolates ele compraria? É 6? É 6,5? É 9 ou 9,5? Bom, então, se ele comprou 2 chocolates por R$3, o que a gente faz? R$3 dividido por 2, que eu vou achar o preço de um chocolate. Então, ele paga R$1,50 por chocolate. Se eu agora pegar os R$13,50 e dividir por R$1,50, que é um chocolate, a gente acha que ele vai comprar 9 chocolates. Então, é a alternativa C. Saresp de 2010. Observe as informações sobre o preço do pão e o preço de um estacionamento, mostradas nas tabelas a seguir. Então, a gente tem duas tabelas. O preço do pão, um pão 25 centavos, 2 pães 50 centavos, 3 pães 75 centavos e 4 pães R$1. A gente observa então que cada pão equivale a 25 centavos. Estacionamento: 1 hora R$3, 2 horas R$4,50, 3 horas R$6 e 4 horas R$7,50. Se a gente observar aqui no primeiro, a gente tem que 1 hora é R$3. Só que a gente observa que 2 horas não é R$6. Então, não é proporcional essa tabela. Então, olha a pergunta. Sobre as grandezas apresentadas, podemos dizer que tanto a tabela 1 como a tabela 2 apresentam situações de proporcionalidade? Não. B. Apenas a tabela 1 apresenta situação de proporcionalidade? Ou C. Apenas a tabela 2 apresenta situação de proporcionalidade? Ou D. Nenhuma das duas tabelas apresenta a situação de proporcionalidade? Acabamos de ver que somente a tabela 1 apresenta a situação de proporcionalidade. Espero que tenham gostado das aulas, bons estudos e fiquem com Deus.